E se você não se arrepender, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta estudar a Bíblia. O que abre a porta para que a gente consiga acessar Cristo é o arrependimento. Este é o primeiro episódio da série Cristianismo na Prática. E é óbvio que a prática de todo cristão se inicia com arrependimento, e por isso hoje nós vamos estudar o que é arrependimento, como ele acontece e por que ele é tão importante. O nosso versículo-chave desse estudo é Lucas 5, do 31 ao 32, onde está escrito: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. O objetivo da vinda de Jesus Cristo é chamar os pecadores ao arrependimento. Então, o arrependimento não é uma coisa qualquer. O arrependimento ele tem um valor muito grande, porque foi por causa dele que Cristo veio até nós. E Cristo fala que ser pecador é como estar doente. Vejam que ele falou que os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele comparou então os doentes com os pecadores, o médico com Cristo. E o arrependimento seria o tratamento ou a medicação que esse doente precisa para ser curado. Então, quando a gente se arrepende, é como se nós estivéssemos sendo curados. Mas curados de quê? Curados para quê? Em Atos 3:19 está escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, o objetivo principal do arrependimento é o cancelamento dos pecados. Quando a gente se arrepende, os nossos pecados são perdoados por Deus, eles são justificados e nós não somos mais culpados por eles. Isso significa que quando nós nos arrependemos, o inferno, o diabo perdem o poder e a autoridade sobre a nossa vida, porque naquele momento eles não têm mais legalidade para nos atacar, para nos atingir. Então, não há salvação sem arrependimento, porque é o arrependimento que vai quebrar a corrente do pecado na nossa vida. Em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, está escrito: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O homem que Deus designou para julgar com justiça é Jesus Cristo. E a palavra fala: havia um tempo em que Deus levava em conta a ignorância do povo, mas a partir do momento em que Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou por nós e pagou o preço pelos nossos pecados, nada justifica nossa ignorância. O Espírito Santo, que antes não estava conosco e sim ficava indo de profeta para profeta, agora habita de forma livre em qualquer pessoa que busque por ele. E por causa de Cristo e do Espírito Santo e também da igreja, não existe mais desculpa para a gente se livrar do inferno sem o arrependimento. O arrependimento é a única coisa que vai nos salvar, é a única coisa que Deus vai levar em consideração quando Ele olhar para a nossa vida e julgar aquilo que a gente viveu. Então, se você não se arrepender, você não será desculpado pelos seus pecados, você se tornará responsável por cada pecado que você cometeu e você vai ter que pagar o preço pelo pecado. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18, versículo 30 e 32. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém,
Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Então, aqui, além da palavra estar falando que o arrependimento é necessário para a nossa salvação, para a nossa vida eterna e também para a nossa vida espiritual aqui na Terra, ele está apontando algumas coisas além desse arrependimento que precisam acontecer na nossa vida e que são sinais deste arrependimento. A pessoa que realmente se arrependeu, ela vai se desviar de todos os males, ou seja, todas as coisas ruins que ela fazia, todos os lugares ruins onde ela ia, tudo o que há de errado na vida dela, ela vai começar a afastar para que ela consiga viver uma vida santa diante de Deus. Então, o pecado é o que causa a nossa queda. E quando a gente se arrepende, a gente reconhece o nosso pecado, a gente reconhece a soberania de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo para a nossa vida. Então a gente se desvia do pecado, se desvia dos nossos males e somos salvos. E quando a palavra fala de queda, ela está se referindo à queda do homem, ao homem que antes tinha um relacionamento com Deus, mas caiu, tropeçou ou às vezes se jogou em um abismo de pecado, e essa queda faz com que ele perca a vida eterna dele. E não só se desviar dos males é suficiente, o homem também precisa buscar um coração novo e um espírito novo. Nós precisamos viver uma transformação verdadeira. E essa transformação verdadeira não está relacionada somente com aquilo que a gente faz, mas com quem a gente é. Buscar um coração novo é ter novas vontades, novos desejos, novas coisas importantes. A gente para de dar valor para as coisas do mundo e começamos a dar valor para as coisas espirituais, porque o nosso coração se transforma. Aquilo que nos satisfazia antes, aquilo que agradava o nosso coração antes, não vai mais agradar, porque agora ele está transformado. E um espírito novo, o Espírito Santo, um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de pureza, um espírito que vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Em Atos, capítulo 26, versículo 20, está escrito: dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então não basta a gente apenas se arrepender no coração, dizer, eu me arrependo. Ok, você falou que se arrepende, mas e as suas obras? E as suas ações? E as mudanças da sua vida? Se você falar que você se arrependeu, mas nada na sua vida mudar, então você não se arrependeu, porque você está vivendo da mesma forma. O arrependimento sempre está acompanhado de mudança de atitude. Em Mateus 3, versículo 8, está escrito: deem frutos que mostrem o arrependimento. Deem frutos. A palavra fala muito sobre como o cristão frutifica no dia a dia, na vida dele, espiritualmente e por meio de obras também. Então, o que são os frutos? Os frutos são as consequências das coisas que a gente faz. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que tem fé, se você é uma pessoa que ama Deus e que está buscando santidade, restauração, então os seus frutos vão te levar a isso. Os seus frutos vão ser bons. As pessoas que se relacionarem contigo irão perceber esses frutos, irão comer desses frutos também, porque as bênçãos de Deus, elas não são somente para nós, elas são compartilhadas. As consequências dos nossos atos mostram quem nós somos. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento procede de uma tristeza. A pessoa que se arrepende, ela ficou triste porque ela agiu de forma errada, ela se entristeceu pelo pecado dela, ela se entristeceu por ter ofendido a Deus, ou por ter machucado seu irmão, ou por ter mentido para alguém,
E quando a gente peca, Deus deseja que a gente se entristeça. Mas a tristeza que vem desse arrependimento, que vem de Deus, que vem do Espírito, não é uma tristeza que vai te deixar deprimido. É uma tristeza que vai fazer com que você olhe para sua vida, olhe para suas ações e tome uma decisão definitiva de mudar e começar uma vida diferente, começar a agir de outra forma. E é por isso que essa tristeza produz arrependimento e leva à salvação. Então, se você ainda não se entristeceu pelos seus pecados, você não se arrependeu, porque a tristeza antecede o arrependimento. Em Marcos 1, versículo 15, está escrito: "Tempo é chegado", dizia ele, "o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." O arrependimento é marcado pela fé na palavra de Deus. O arrependimento santo, o arrependimento que Deus quer que a gente tenha, é um arrependimento que está sempre acompanhado da sua palavra. Esse é o arrependimento verdadeiro. Tem muitas pessoas que fazem coisas ruins, elas sabem, elas se arrependem e elas mudam de postura, de comportamento, mas esse arrependimento não é o arrependimento que dá salvação. Esse não é o arrependimento que nos limpa do pecado. O arrependimento que nos limpa do pecado está acompanhado das boas novas, do Evangelho, da palavra de Deus. Então, quando você se arrepende com base na palavra de Deus, sim, você estará sendo limpo do seu pecado. Em Apocalipse 3,19 está escrito: "Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se." Quando um filho de Deus peca, Deus vai discipliná-lo. Ou seja, esse filho vai ter que lidar com algumas frustrações, com alguns sofrimentos, com algumas dores que ele não tinha planejado viver, mas que Deus fez aquilo acontecer na vida dele, para que ele entendesse qual é o erro e qual foi o pecado que ele cometeu e pudesse se arrepender. Então o Senhor aplica a disciplina dele nos filhos dele para que os filhos se arrependam e possam ser salvos. Em Lucas 13:3 está escrito: "Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão." O arrependimento nos livra da morte, porque ele nos dá uma chance de viver de novo com Cristo, segundo a vontade dele. Mas se você não se arrependeu, não faz sentido você ser salvo. Porque você iria para um céu onde a vida celestial não tem nada a ver com o que você ama, não tem nada a ver com o que você faz. Não faz sentido para você e não faz sentido para Deus você estar lá. Em Lucas 15:10 está escrito: "Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." O arrependimento provoca alegria nos anjos e em Deus. Quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa reconhece que ela é pecadora, reconhece que ela errou, pede perdão para Deus, o céu se alegra. Então, o arrependimento é uma coisa muito importante. Cada vez que uma pessoa se arrepende, o céu inteiro se alegra. Então, o arrependimento ele é muito poderoso. Em 2 Crônicas 7:14, "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra." Muitas pessoas pensam que o arrependimento é somente para aqueles que não creem em Cristo ainda. Então a pessoa está vivendo de forma mundana e daí ela se arrepende para viver com Cristo. Só que dentro do povo de Cristo, as pessoas também pecam, as pessoas também cometem erros e as pessoas também podem ser más e negligentes. Então, dentro do povo de Deus, há pecado e o arrependimento é necessário. Quando Deus fala, "se o meu povo que se chama pelo meu nome", ele está falando que é um povo que conhece ele. Então tem muita gente que está na igreja, que conhece Deus, que conhece a palavra e que ainda não se arrependeu, que precisa se arrepender, porque nós pecamos todos os dias, a palavra de Deus fala. Então a gente pode cair,
A gente pode errar, mas a gente não pode permanecer no erro. Então a gente precisa aprender a se arrepender, a olhar para os nossos erros, a olhar para a trave que está no nosso olho e reconhecer quem nós somos e o que nós fizemos. E aqui a palavra de Deus está contando de um povo que conhecia a Deus, mas que estava vivendo momentos de muita aflição. E a palavra de Deus fala que se a gente se arrepende, Deus vai curar a nossa terra. A vida que nós estamos vivendo, o que nós estamos enfrentando, os desafios, as doenças, as decepções, tudo isso Deus pode transformar com um simples arrependimento. Então tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, que está vivendo lutas, aflições, angústia e tudo isso simplesmente porque ainda não se arrependeram. E se você não se arrepender, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta estudar a Bíblia. O que abre a porta para que a gente consiga acessar Cristo é o arrependimento. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro está falando para um povo que ainda não conhece Cristo, que ainda não aceitou Jesus. Para você aceitar Jesus na sua vida e para você viver como um filho de Deus, você precisa se arrepender, crer nele e ser batizado. O batismo é uma declaração pública de que você é cristão e de que você crê em Deus. E o arrependimento e o batismo acompanham também o dom do Espírito. Então, quando você realmente se arrepende e você se batiza, o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida. O Espírito Santo entra em nós e nós nos tornamos o templo dele. Então, para resumir, o arrependimento é acompanhado de batismo, obras, mudança de vida, fé no Evangelho e confissão de pecados. Tudo isso precisa acontecer para que esse arrependimento seja genuíno. O arrependimento é para o perdão de pecados e salvação, então esse é o objetivo principal dele. O Espírito Santo habita em quem se arrepende de verdade e por meio do arrependimento, Deus muda o nosso destino e nos abençoa. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, porque cada vez que uma pessoa curte o vídeo, ele é mostrado para mais pessoas, então mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Compartilha com quem você ama, compartilha com quem você quer abençoar. E é lógico que se você não segue o canal, siga o canal para acompanhar mais estudos. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.